Estamos de volta com Impressões, hoje falando sobre a crise no Oriente Médio e com a ajuda do professor Elbo Lobo estamos tentando traduzir todo esse conflito para vocês. Professor, no bloco passado nós estávamos falando sobre a questão da Síria, que é bastante complexa e que tem ganhado, na verdade, uma repercussão internacional, até fisicamente, porque os refugiados estão praticamente fugindo pela Europa toda, buscando abrigo em outros países. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que surgiu esse problema na Síria. O atual presidente Bashar al-Assad, ele já continua um governo, uma ditadura começada pelo pai dele, e a situação lá é bastante crítica, né? É muito crítica. Quer dizer, na verdade, nós tivemos em 2011 protestos populares em determinadas cidades contra o governo do presidente Assad, que foram enfrentados pelo governo realmente de forma violenta. Foi a Primavera Árabe. Isso. Aí eles evoluíram para uma guerra civil, né? Só que desde o início, os rebeldes sírios, eles receberam o apoio de potências externas, né? Como já disse anteriormente, a Arábia Saudita e os países do Golfo, eles desde o início se postaram ao lado dos rebeldes, porque o sonho deles é livrar a Síria do presidente Assad. E por quê? Por causa dessa competição dentro do mundo islâmico entre os sunitas e os xiitas. Assad pertence a uma minoria étnica, que são os alauítas, né? E que se integra dentro do mundo xiita. Então a Síria, embora tenha uma maioria da população sunita, ela segue uma linha xiita. Inclusive na guerra entre o Iraque e o Irã, na década de 80, a Síria vai se postar ao lado do Irã. E a Arábia Saudita, ela teme muito a expansão xiita e do Irã no mundo, no Oriente Médio. Então, para a Arábia Saudita, é muito importante a deposição do presidente Assad e que se coloque no lugar dele um presidente que seja sunita, que vai conter a expansão assim do Irã. Então eles têm investido milhões de dólares e toneladas de equipamentos militares nos grupos rebeldes. E obviamente, do outro lado nós teremos Irã e Rússia apoiando o regime do Assad, né? Então, quando você está capacitando as duas partes do conflito, nesta dimensão que eu estou lhes dizendo, obviamente que o conflito ele vai ter uma proporção muito maior. Ele torna a vida praticamente impossível, né? Impossível. E isso tem gerado esses milhões de refugiados e também deslocados internos, né, dentro da Síria. Eles estão se refugiando inicialmente na Turquia e na Jordânia, mas a partir da Turquia eles estão caminhando na direção da Europa. O Brasil já tomou uma posição pública a respeito desse conflito. Como é que o senhor avalia esse posicionamento aqui do país? O Brasil, na verdade, ele tem recebido elogios, né, da comunidade internacional, porque ele tem se postado como um país que tem ajudado a reduzir o problema dos refugiados internacionais. Nós temos atualmente milhões de refugiados internacionais, né? Mais de 10 milhões, na verdade. Então, o Brasil está dando a sua contribuição para a redução do sofrimento humano, né? Recebendo esses refugiados sírios e de outros países. Nesse panorama todo tão complicado, o senhor enxerga uma possibilidade de paz, de aquietamento para essa crise do Oriente Médio, professor? Não a curto prazo, enquanto essas potências externas continuarem intervindo no conflito da Síria, quer dizer, não haverá solução, né? Quer dizer, a solução ela só ocorrerá quando as potências decidirem apoiar, vamos dizer assim, uma solução pacífica para esse conflito, né? Ou seja, nós teríamos que ter um regime de transição na Síria e aí a parte que viesse a liderar o país deveria receber o de acordo não apenas do povo sírio, mas também das potências regionais.
As potências não estão, ao contrário, elas não estão interessadas na paz, elas estão fomentando, na verdade, a guerra. Exatamente. Professor, a respeito das questões, ainda nessa questão da crise do Oriente Médio, a respeito do conflito entre judeus e árabes. O noticiário hoje nem foca tanto esse tipo de conflito. Isso significa que ele desapareceu ou apenas que há outros conflitos maiores no momento? Na verdade, o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense, né, ele ainda não foi resolvido e também é um outro conflito muitíssimo difícil, né, de ser resolvido. Nós já tivemos alguns avanços, né, porque Israel e Egito celebraram um tratado de paz no início da década de 80. Também nós tivemos um tratado de paz de Israel com a Jordânia, né, mas com os demais países, especialmente a Síria e a autoridade palestina, quer dizer, as negociações elas ainda serão ainda muito longas. Agora, realmente, diante do que nós estamos vendo na Síria, quer dizer, este conflito está um pouquinho deixado de lado, né, nos noticiários internacionais. O noticiário também aborda muito, e é sempre uma questão muito chocante, perceber como crianças são arregimentadas para lutar e também como jovens, eles são seduzidos até por uma promessa de que aqueles que morrem em função dessa guerra santa, vamos dizer assim, terão uma recompensa, né, no além. Essa é uma questão religiosa ou isso é uma estratégia de guerra para regimentar soldados? Eles, na verdade, eles usam a interpretação deles do islamismo, né, para, como você disse, recrutar, né, jovens e crianças para a sua jihad, o seu trabalho. Agora, o que o Estado Islâmico tem feito com respeito a crianças e jovens, é claramente uma violação do direito humanitário e dos direitos humanos. Todas aquelas normas de direito internacional que se aplicam na vigência de conflitos armados. Isso já foi atestado e condenado pelas Nações Unidas, né? Especialmente pelo Conselho de Segurança da ONU. Isso é completamente difícil de ser cumprido porque eles não reconhecem, né, essas entidades como sendo válidas, né? Exatamente. Professor, tem um fluxo muito grande de refugiados rumo à Europa. O que é que motiva essa migração? Bom, nós temos, na verdade, dois tipos de pessoas, né, que estão participando dessa migração na direção da Europa do Norte. Nós temos refugiados típicos, né, internacionais, que são especialmente aqueles sírios, né, que estão fugindo da guerra civil na Síria. Na verdade, é um grande número deles. Estima-se que na Turquia apenas existam 2 milhões de sírios, né, sendo lá administrados pelo governo sírio e pelas Nações Unidas. Mas nós temos também uma grande parcela de migrantes econômicos que estão vindo da África e também do leste, daquela região do Oriente Médio, do Afeganistão, do Paquistão. E, na verdade, eles estão procurando apenas condições melhores de vida, né? E a Europa, ela está tendo que enfrentar essa crise porque todo o sistema da União Europeia, ele não está habilitado a conter esse fluxo de refugiados. Por quê? Porque quando a União Europeia foi fundada, eles fizeram um acordo entre eles para possibilitar a livre circulação de pessoas dentro do território da União Europeia. Então, se eles podem circular livremente internamente, a União Europeia ela adotou uma estratégia para impedir que pessoas de fora entrassem dentro do seu território. E eles se apoiavam muito em 3 países para este fim, que seria o Marrocos, a Líbia e a Turquia. Bom, o que aconteceu foi que a Líbia, com a intervenção da OTAN em 2011, como eu já disse aqui, ela não mais é um Estado soberano.
Então, a Líbia não mais tem o controle das suas fronteiras internacionais. É por isso que muitos imigrantes estão saindo do território líbio em navios, barcos e descendo lá na Itália, na Grécia e assim por diante. E são migrantes econômicos de toda a África. Ok, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões e pela aula que deu a todos nós, aos telespectadores. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima semana.